Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero desde já agradecer a cada irmão que está acompanhando os vídeos, em inglês e em francês também. Todos sabem que eu já disse que alguns inscritos só entendem o francês ou o inglês. E quem está mesmo interessado em ajudar essas mensagens, né, que eu estou compartilhando com vocês sobre a fé em Deus e o Evangelho, divulgando, eu agradeço muito, Deus abençoe a vocês. Gente, faz tempo que eu queria conversar sobre a idolatria, esse tema. Sabemos que o primeiro mandamento de Deus, a ordenança de Deus, lá dos 10 mandamentos, é adorar a Deus acima de todas as coisas. Infelizmente, estamos vivendo em uma época que muitas pessoas estão deixando de adorar a Deus acima de outras coisas, estão colocando no altar do seu coração, ao invés de adoração a Deus, adoração a outras coisas. Ao invés de ter Deus, Jesus Cristo como ídolo, tem outras coisas. Eu digo no modo geral, não só a questão de adorar a um Deus estranho, a um Deus com D minúsculo, que sabemos assim, questões mitológicas e tal, uma estátua, etc. Além disso, isso é um exemplo. E outras coisas, adorar coisas e pessoas, gente. Por exemplo, adorar um artista, ter um artista como um ídolo, ou uma pessoa que tem um status muito superior, entre aspas, à pessoa, um artista, ou até mesmo alguém da família, ou um amigo que tem tantas qualidades que a pessoa não tem, e a pessoa tem uma admiração excessiva. A admiração excessiva não é bom, gente. Aquela coisa, você sabe, alguns, vamos dizer assim, no modo geral, algumas pessoas, por exemplo, em um show de um artista, tem uma crise histérica de idolatria, de adoração. Às vezes a pessoa se priva de uma coisa, eu vou fazer isso por isso, por uma homenagem, assim, uma idolatria a um artista ou a alguém, não sei, ou uma coisa. Isso não agrada o coração de Deus. O primeiro mandamento, adorar a Deus acima de todas as coisas. Eu fico muito feliz com alguns exemplos que encontramos às vezes, infelizmente não é sempre. Encontramos às vezes, eu não vou citar nomes, artistas, gente, que tiveram fama, foram muito falados no mundo inteiro aí, tiveram muita fama e não deixaram subir para a cabeça, como diz o ditado. Não perderam o foco de adoração a Deus. Existem, gente, artistas, sim, que são pessoas cristãs, sabia disso? Tem gente que fica julgando os artistas, falando assim que são tudo gente assim que não tem a crença, a adoração a Deus, que tudo são... Gente, tem pessoas ricas, artistas, que são simples de coração, sabe? Tem o coração com Deus. Até mesmo como, mais do que pessoas que se diz tão crente cristão, e nas suas ações aí tem a adoração a outras coisas. A gente tem que ver assim num ângulo realista, não ficar se sentindo demais que os outros, não. Porque vamos pensar uma coisa assim, o que é importante pensar? Um dos fatos que tem mais de ídolos são os artistas, né? Um exemplo, mas tem vários outros exemplos, não é só os artistas. Tem vários outros. E a pessoa, eu tô falando agora do exemplo do artista, e a pessoa fica enlouquecida e chora histérica com a questão do artista. Todo mundo tem o direito de gostar de um artista, lógico. Gostar é uma coisa, adorar é outra coisa, né? É diferente. Agora, se ajoelhar, gritar, abrir o coração, ter aquela... Isso é para Deus, gente. Deus é o nosso Criador. É Ele, gente. Não é um artista. Não é um jogador de futebol que vai salvar ninguém. O que deve ser lembrado? No ângulo, na questão de artista, ok? Um artista, antes
de ele ser um artista, é preciso lembrar de uma coisa, ele é um ser humano. Ele não deixou de ser um ser humano porque ele é um artista conhecido, muito talentoso, muitas qualidades e tal. Sim, glória a Deus. Que bom, né? Parabéns para a pessoa, mas não adoração. Não adoração. Não pode deixar ninguém nada ocupar o altar da adoração do coração a Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso é um dos motivos de perca da salvação. A não adoração a Deus acima de todas as coisas. Isso é realmente muito sério. São os 10 mandamentos aí que todos conhecem. E este é um dos mais importantes que muitas pessoas deixam a desejar e às vezes não percebe. Não percebe. É preciso abrir os olhos. E eu queria falar assim um exemplo que eu achei muito lindo. É um artista, gente, conhecidíssimo. Foi muito conhecido no mundo inteiro. Eu não sei se eu posso falar o nome, acho que eu posso, né? Porque uma pessoa conhecidíssima no mundo inteiro, ele deu entrevistas assim. Acho que posso, assim, falar. Esse exemplo era do Elvis Presley. É do Elvis Presley. Muito já ouviu falar, já que ele era cristão, né? Por um tempo eu não sabia. O Elvis Presley, ele era um artista super conhecido, mas ele falava sobre Deus, gente. Talvez tem muitas redes assim de mídias que não divulgavam, mas algumas divulgavam, sabe? E às vezes eu acho que algumas ficavam até guardadas, não ficava muito divulgada. Mas eu achei muito interessante uma vez que eu vi, depois eu vou ver se eu lembro, que ele falou assim, muito interessante, gente, achei lindo. Ele falou assim: dizem muita besteira de mim por aí. Dizem que eu sou o rei, Mas, na verdade, quem é o rei é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou resumindo, porque eu não lembro exatamente, mas foi nessa essência, assim, o que eu quero pegar é a essência, né, da adoração a Deus. Que ele disse que era um absurdo o pessoal ficar intitulando de rei, que na verdade ele tinha Jesus Cristo como rei, que Jesus Cristo era o único rei salvador. Eu estou resumindo, eu achei maravilhoso isso. E eu pensei, veja bem, ele era uma pessoa que era muito idolatrada, gente. Muito, e até hoje, né? Pessoas se descabelavam por ele. E eu vou te dizer, ele não perdia o foco não, gente. Ele não perdia o foco da adoração, mesmo que ele tinha o talento de dança e de cantar, ele cantou louvores maravilhosos, né, a Deus. Sabemos, assim, que ele tem vários louvores lindos, aqui não vou cantar por direitos autorais, mas todo mundo já conhece, né, louvores aí que foram traduzidos em outras línguas. Era uma pessoa que não deixou a riqueza e a fama subir para a cabeça. Ele não ficava com o nariz empinado, disse, eu sou o mais tudo e tal. Eu sou o rei. Nunca que ele falou isso, gente, na televisão. Glória a Deus. Foi um exemplo de humildade, né? E assim, gente, artistas não são deuses, não, gente. Nem outras pessoas com títulos ou diplomas que têm o tapete estendido vermelho diante deles por causa de título ou de milionário ou de posições sociais, etc. Eles não deixaram de ser humanos porque eles têm isso, gente. A condição de ser humano é igual para todos. É igual para todos. Este é um dos erros do ser humano, de ficar se inferiorizando ou se superiorizando, não sei se isso existe, mas você entende o que eu quero dizer? Ficar se sentindo superior ou inferior, é uma besteira. Porque todo mundo sabemos, do pó retornaremos ao pó, pronto. Então, por que um ficar se sentindo superior ou inferior ao outro? Não. Todos nós temos os mesmos valores, temos capacidades. A questão é cada um se esforçar, né? Pela sua vida. E pelo seu crescimento em todos os sentidos. Principalmente não esquecer do espiritual.
E não esquecer que não existem super-heróis. Existem, gente, dentro do ângulo artístico e tal, personagens criados e tal. Tem os personagens aí intitulados de heróis, que são esses muitos infantis, né, desenhos infantis e tal. Mas é necessário lembrar de uma coisa, ficções, gente. Mas sabemos, nós que somos cristãos fiéis, sabemos que o único herói é Jesus Cristo e ninguém toma este lugar. Porque é o único que entregou a vida pela humanidade inteira, o seu sangue puro foi derramado para nos salvar, para nos redimir, para nos dar o acesso ao Pai, que antes não tínhamos. Então, gente, é só Ele digno de adoração, só Ele digno de idolatria. Lógico que as pessoas que se esforçam, têm talento, é legal, é muito bom, né? É bom, mas não idolatria. Idolatria não. Também teve um jogador de futebol, uma vez, eu não estou nem lembrando quem que era, não? Que eu achei lindo, isso já faz muitos anos. Numa reportagem, a repórter perguntou, quem é o seu ídolo? Aí a repórter, acredito que ela estava naquela expectativa que ia dizer algum outro super assim famoso